respeitavam. Bem, o medo é muito importante, porque ele constitui um elemento discursivo que reforça a instituição religião. Venham para a religião, muitos religiosos enfatizam isso, porque afinal o medo da ação do demônio é muito mais eficiente que a doçura da presença de Deus. É muito mais fácil supor grandes caravanas, marchas e manifestações se eu imaginar que nós estamos no fim dos tempos, que nós estamos, por exemplo, o cristianismo, Jesus está voltando, ou para o islamismo o imã escondido do xiitismo está presente de novo, ou de que o Messias judaico vai voltar, ou de que em qualquer tradição nós estamos vivendo o final dos tempos. O medo desse milenarismo, o medo de uma volta, um julgamento, o medo desse Armagedon, que vai ocorrer o julgamento final, é muito importante para as religiões. É muito importante para as religiões a ideia de pecado. Brincando sobre isso, ou ironizando de forma quase agressiva, Saramago, um ateu, diz no Evangelho segundo Jesus Cristo, quando finalmente o demônio decide se converter ao cristianismo, porque inteligente que é, viu que era uma causa perdida, ele decidiu se converter. E o Deus Pai diz no Evangelho segundo Jesus Cristo, mas você não pode se converter, sem você eu não existo. Não, sem o medo ao demônio, Deus é uma ação fraca. Ou seja, a ideia de que eu preciso do mal e do medo provocado pelo mal, a ideia de que o mundo é povoado por demônios e assombrado por demônios, a ideia de que o perigo existe justifica quase tudo, porque pessoas assustadas são pessoas dóceis, seja a ação do Estado ou a direção de seus pastores religiosos. Quem tem medo apoia qualquer movimento para reprimir aquilo que possa provocar o medo. Essa espécie de caça às bruxas coletivas, seja no macartismo político americano, seja na caça às bruxas do século XVII, seja nas histerias como o fascismo, esse medo é fundamental. Este é um dado presente. Eu vou tratar também do dado oposto, da resposta dada pelos místicos que não trabalharam expressivamente com o medo, mas com a segurança dada por Deus. Vou trabalhar com o oposto. Aquelas almas que decidiram que Deus não é tremor, mas é puro amor. Ubi caritas, onde está Deus, está o amor. Como, por exemplo, para começar dando um exemplo hispânico, Teresa d'Ávila, uma frase famosa dessa doutora mística da igreja, a igreja tem apenas 3 doutoras mulheres, né, que diz, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo paz, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só basta Deus, né? Só Deus basta. Essa é a resposta de um místico às considerações que eu fiz anteriormente sobre o medo. Ora, se eu estou com Deus, como diz Paulo, quem pode contra mim? Se eu estou com Deus, eu não tenho inimigos. E tudo acontece para o bem daqueles que acreditam em Deus. Para mim, não é tão difícil entender os místicos, é mais difícil entender os não místicos, porque a religião oferece o consolo para tudo, da morte de uma criança a um genocídio, de uma violência até um acidente, a religião oferece para tudo. O religioso tem uma resposta que o tranquiliza sempre. Pegando agora um outro texto de Teresa que eu gosto em particular, atribuído a Teresa, traduzido por Manuel Bandeira, eu vou ler para vocês um pequeno soneto no qual o gênio possível de Teresa tenta dizer o que ela busca na entrega a Deus e por que ela rejeita o medo. Diz a santa doutora de Ávila, não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido, e nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Ou seja, ela exclui no primeiro quarteto qualquer ideia de que o medo ou a recompensa do paraíso seja a causa da fé dela. Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te, cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verte. Essa linda rima entre verte e o verbo com pronome verte que o Manuel Bandeira captou com genialidade. Moves-me ao teu amor de tal maneira, completa ela, que a não haver o céu ainda te amara, e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. É lindo, né? É irritante quando a gente encontra alguém muito mais inteligente que a gente, mas muito mais. É irritante, né? Especialmente pela nossa capacidade, que eu chamo, quase todos nós temos a inteligência Salieri.
Não somos tão suficientemente estúpidos para estarmos felizes na estupidez e não somos Mozart. Isso que é o dramático, né? É o meu caso, claro, né? Eu entendo a genialidade alheia e não a tenho. Então, o que está dizendo Teresa? Eu não tenho medo de Deus. Existe o inferno, mas não houvesse inferno, eu ainda assim amaria a Deus. Ela não expressa isso dentro da lógica da escolástica clássica, que seria o seguinte: porque a entrega a Deus não é uma entrega de submissão? Porque diziam os teólogos escolásticos, Deus é da mesma natureza do homem, Deus é da mesma essência, e a entrega a Ele não é a negação de mim, mas é o encontro com aquilo que eu sou. Ou seja, obedecer a Deus não é submeter-se, mas é encontrar a sua própria essência. E por isso que o Timor Dei, o temor de Deus, não é como o temor dos homens, o temor da autoridade ou qualquer outro temor, não é um temor diante do que me submete, mas é um temor de não corresponder àquilo que eu sou propriamente. Ou seja, uma interpretação distinta dos medos que eu citei anteriormente. Lembrando a vocês, hoje 25 de julho, dia dos motoristas, parabéns a todos, mas o dia do motorista é assim porque é o dia de São Cristóvão. E Cristóvão, segundo uma lenda geográfica cristã, era um gigante de força descomunal. E Cristóvão queria servir ao rei mais forte de todos. E diz essa lenda da legenda áurea de Jacob de Voragine, Jacques de Voragine, um arcebispo italiano medieval, que primeiro serviu ao rei mais importante do seu tempo. E quando viu o rei fazendo o sinal da cruz diante da citação do demônio, Cristóvão ficou assustado e disse, mas ele tem medo de algo, ele tem medo do demônio, e procurou o demônio. E passou a servir ao demônio com sua força descomunal. Acompanhando o demônio, um dia viu o demônio numa estrada se afastando de uma cruz. E disse, então ele tem medo de algo mais forte também. Ele tem medo dessa cruz. Procurando um ancião que recomendou que ele ficasse atravessando pessoas de um lado por outro, por isso ele é o padroeiro dos motoristas, atravessando através de um rio, e para encontrar a personagem que fazia temer ao demônio, que fazia temer ao rei. Finalmente, um menino, numa noite de chuva tempestuosa, pede a Cristóvão que o carregue nas costas. Cristóvão, contrariado, o carrega. E, finalmente, vai sentindo um peso extraordinário, quase não suporta, apesar da sua força. Cristóvão chega do outro lado espantado e pergunta quem ele é. Ele diz, eu sou aquele que todos temem e você carregou comigo os pecados do mundo. Essa ideia de que a religião também é o pecado, o medo, a religião também é um risco, a religião também é um vale de lágrimas, como diz o Salve Rainha, ou um vale da morte, como faz referência ao Salmo de 23, é uma tradição antiga que talvez nasce naquele local que mais aproximou as pessoas de Deus, que é o deserto. Se vocês nunca tiveram a experiência do deserto, é muito curiosa. A experiência do deserto significa um calor imenso durante o dia e à noite a temperatura despenca abruptamente, o céu se torna estrelado de uma intensidade que nós não desconfiamos nas cidades. Os sons são muito intensos, sons que cortam a falta de tudo no deserto, e esta solidão do deserto leva